Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live devocional para a glória de Deus. Hoje, terça-feira, dia 14 de julho, aniversário do meu cunhadinho. E o tema hoje é: melhor é estarmos juntos em Cristo. Melhor é estarmos juntos em Cristo, e a gente vai ler Salmo 133. Eu amo os livros de Salmo, gente. São cânticos, né? A grande maioria deles são cânticos, ou de Corá, ou de Davi, e cânticos de Salomão. É uma bênção, né? É tão profundo, não é? As pessoas falam muito do Salmo 91, né? Então, estamos aqui para mais uma live para a glória de Deus. E hoje... por isso está escuro. Agora melhorou, glória a Deus. Então vamos ler. Salmo 113, exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor. Tá muito barulho aí. Gente, por favor. Pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Ai, que lindo, né? Esse Salmo 133, Salmo 133. Melhor é estarmos juntos em Cristo. A união é revigorante como orvalho do monte, versículo 3. A doutora Tiffany Golson tinha visto o crime impactar sua pequena cidade de muitas formas. No entanto, em 2023, a cidade registrou queda de 31% nos homicídios e de 37% na criminalidade em geral. O que aconteceu? Uma parceria, trabalhando em conjunto a fiscalização da segurança pública, a união da polícia estadual e municipal, o distrito escolar da cidade e uma organização religiosa combinaram esforços para virar o jogo para os cidadãos. Dizemos que essa parceria é como um casamento, afirmou a doutora Golson. O centro comunitário do distrito escolar que ela lidera envolve assistentes sociais, enfermeiras e funcionárias para apoio de crianças impactadas por crimes ou acidentes. Outras agências compartilham o que tem de bom. A polícia está comprometida a dialogar mais e ouvir os cidadãos. O salmista Davi escreveu: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Salmo 133:1. Esta harmonia, acrescentou, é revigorante como orvalho no Monte Hermon. Davi se referia às pessoas que compartilham a mesma fé em Deus. Em vez de estarmos divididos por doutrinas ou políticas, somos um. O conceito pode soar evasivo, no entanto, abençoar a todos. Um belo objetivo para os cristãos é demonstrarem preocupação um pelos outros, especialmente nas nossas cidades que precisam desesperadamente do amor de Jesus.
como Deus o inspira para promover a união por meio da sua fé. É verdade, né? Ao invés da gente ficar botando lenha na fogueira em determinadas situações que chegam a nós, a gente pode ser agente apaziguador. A gente pode, ao invés de ficar reclamando e esperando só dos governantes, fazer a diferença no nosso meio, né? E eu acho interessante aqui que no 3, né? Desde o nascimento do sol até ao acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Sabe, Deus tem uma promessa para as nossas vidas. Isso aqui, quando eu li, tocou meu coração, porque eu, antes de me converter, nunca engravidei, né? Mas também nunca tinha planejado. E depois de convertida e casei, tudo direitinho, não engravidava. A luta foi de 2 anos e meio, fazendo tratamentos, tomando, né, o Provera, fazendo tratamento com uma das melhores médicas de reprodução humana de Brasília, e não engravidava. Não engravidava. E no tempo certo, né, já estava para fazer aquele exame, nunca dava certo, para ver se as trompas estavam obstruídas, né? E orando muito a Deus, naquela ocasião acontecia de aparecer na televisão, nos noticiários, o tempo inteiro, mães que jogavam um bebê na lata do lixo, que jogou por cima do muro, e aquilo assim, nossa, me dava uma tristeza tão grande. Eu falava, Senhor, eu só queria ser mãe, se isso aí que pode se chamar de mãe, joga os filhos fora, e o Senhor permite que um ser desse fique grávido, sabe? Ficava revoltada. E no tempo certo, quando eu cheguei lá na cidade do Rio de Janeiro, eu cheguei lá em dia 13 de março de 2009 e dia 5 de abril eu estava grávida, né? Eu fiquei grávida. E meu filho nasceu dia 10 de dezembro de 2009. Isso aqui mexeu comigo, né? Porque Deus que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Que faz com que o pequeno, que levanta do pó o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Aí já me arremete também. A gente chegou lá no Rio, a gente foi igual a gente veio para cá. Amando do Senhor, largamos tudo em Brasília, fomos para o Rio, exercer o nosso ministério, passamos 6 anos no deserto, numa total dependência de Deus, Deus tratando comigo, meu esposo, muito, tratando conosco. Fiquei grávida, ainda não tinha casa, estava morando de favor na casa dos meus pais, com meu esposo. A gente chorava, irmãos. A gente chorava, orava e chorava de ficar poça de lágrima aonde a gente estava ajoelhado, juntos. O poder da unidade. Melhor estarmos juntos em Cristo, que é o tema. E Deus providenciou, tá? Eu falava, Senhor, eu tô sem identidade, eu tinha minha casa.
A gente tinha nossos móveis, vendemos tudo a preço de banana, a gente tinha o nosso cantinho. Agora a gente estava lá e muitas vezes passávamos até humilhações da parte, né, do meu pai, que ele falava tudo que vinha na cabeça dele, não pensava no que aquilo ia gerar. E assim, eu estava na casa dos meus pais, mas meu esposo, como estava, né? Então a gente chorava muito e não demorou muito tempo quando eu descobri a gravidez, que foi uma alegria, né? Mas assim, eu ficava, meu Deus, e agora? Neste momento, olha como que Deus faz. Estou eu grávida, morando de favor na casa dos meus pais, com meu esposo. Aí meu marido já estava empregado. Um belo dia, minha mãe lá no mercado e uma mulher falou, estava conversando lá, minha irmã mora na Alemanha e a casa dela estava alugada, o cara não quer morar lá mais, ela precisa de alguém para ficar na casa, para olhar, para não roubarem tudo lá de dentro. A casa está mobiliada e minha mãe ouviu. E eu precisava de uma casa que tivesse muro, por causa que eu estava com 2 cachorros. A gente foi para lá, eu, meu marido e 2 cachorros. E a gente foi lá olhar a casa na segunda-feira, lembro muito bem. Chegou lá, a casa era murada, cheia de árvores frutíferas, toda mobiliada. Tinha fogão, tinha geladeira, tinha tudo. Tinha cama, tinha cômoda, tinha sofá, cama, tinha tudo, tudo, tudo. Tudo. E ali a gente morou um bom período, de 2009 a 2014. Moramos lá um bom período. Foi uma bênção de Deus na nossa vida. A gente pagava, irmãos, pasmem vocês, R$ 200 de aluguel. Era R$ 200, um valor irrisório, só para não dizer que a gente pagava alguma coisa. Mobiliada, hein? Para a gente poder cuidar lá do local. E com isso a gente foi aprendendo a cortar grama, fazer paisagismo e muitas outras coisas. As pessoas pediam frutas, a gente deixava colher. E ali a gente foi muito trabalhado, foi muito tratado para a gente estar vivendo o que a gente vive hoje aqui na chácara. Olha como que Deus faz, eu nem nunca tinha parado para pensar nisso. O Ezequiel nasceu ali, a gente criou ele ali até os 5 aninhos, 4 aninhos e meio, quando nós nos mudamos para outra bênção, que eu não vou falar aqui agora. Mas a gente passou um deserto tão grande, apesar dessa bênção, que a gente saiu dali devendo 5 meses de aluguel. Só para vocês terem ideia, era R$ 200, hein, no aluguel. E antes da gente vir para cá, em obediência ao Senhor, por Goiás, estava eu com 2 trabalhos na prefeitura, 2 secretarias diferentes, meu marido também numa secretaria da prefeitura, lá onde a gente morava, com o nosso apartamento próprio, mobiliado, ajeitado do jeitinho que a gente gosta, bem confortável pra gente. Deus nos honrou ali naquele lugar, hein? Deus nos honrou. Mas no momento que estava confortável, irmãos, Deus falou assim: ei, hora de zarpar. E nos trouxe aqui para o interior do Goiás. Mas ele já tinha avisado desde 2020, mas a gente não sabia como. Hoje a gente mora aqui na chácara. Vocês têm, se entrarem no meu perfil, lá também tem um pouquinho aqui da roça, o que a gente faz. Hoje, eu ainda não postei, mas hoje eu colhi hibisco, peguei ovos, peguei limões, né? E tô aqui na luta aqui para saber como que eu vou fazer com esse hibisco aqui. Eu fiz um chá ali com ele sem secar, mas eu não sei se vai dar muito certo, vou ver. Depois eu vou postar. E aí, a gente aceitou, a gente está debaixo da dispensação do Senhor e a gente sabe que o Senhor vai nos honrar aqui também. A gente ficou 10 meses, meu marido desempregado aqui, Deus não deixou faltar nada. Quando a gente pensava que o dinheiro ia acabar, vinha de outro canto, era de FGTS que eu achava que não ia receber mais, de saco de aniversário que veio, enfim.
Deus tem provido. Hoje meu marido, graças a Deus, está trabalhando. Deus falou para mim não trabalhar. É difícil, irmãos. Imagina você ter dinheiro desde os seus 13 anos. E agora você está na obediência. E às vezes eu penso, vou fazer alguma coisa online, não sei o que. Aí Deus fala, você está querendo como é que foi o termo que Deus falou comigo? Tá querendo como é que forjar? Um jeitinho brasileiro, né, de enrolar Deus. Eu falei, não, Senhor, longe de mim, Deus me livre. Então, assim, estou nessa dispensação, mas o Senhor tem cuidado de nós, é um tempo de tratamento, sabe? O tempo inteiro o Senhor é o maior interessado de que a gente esteja sendo tratado, mas o mais importante de tudo é melhor estarmos juntos em Cristo. Você imagina se não fôssemos todos aqui juntos em Cristo, eu, meu esposo, meus filhos, que assim, gente, filhos não obedece o que a gente fala não, tá? Filho obedece o que a gente faz. Obedece o que a gente fala, observando o que a gente faz. Então não adianta eu falar que tem que ser assim, que não pode xingar, se eu sou a pessoa que mais xingo dentro da minha casa. Não adianta eu falar para não pular no buraco se eu sou a primeira a pular, né? Então, glória a Deus por essa palavra de união, que a união é revigorante como orvalho do monte, né? E como Deus o inspira para promover a união por meio da sua fé? Como que você pode promover essa união por meio da fé, né? A gente acabou de vir de um culto de oração e meu esposo, que estava à frente da direção, e ele estava falando sobre isso, o poder da unidade. A gente está ali orando em comunhão com os irmãos, por causas gerais, macros da igreja e por causas individuais. E isso tem um poder, a unidade tem um poder muito grande. Ainda semana passada eu falava sobre isso na construção da torre, sabe? O Senhor falou assim, o quê? Esse povo falando a mesma língua, eles vão alcançar o que eles quiserem. Teremos que confundir as línguas. Se não houvesse aquela confusão de línguas e o povo não se espalhasse, eles iam chegar no objetivo que eles queriam, por conta do poder do quê? Da unidade. Então, a unidade é algo poderoso. Todas essas lutas aí que eu falei, todos esses momentos de deserto, a unidade, a comunhão, a percepção única de propósito que eu e meu esposo temos, e ali orávamos juntos e conquistávamos juntos, isso vai fortalecendo a nossa fé, vai fortalecendo o nosso relacionamento, porque a gente já viveu muitas coisas e a gente já rompeu com muitas situações também. Então já teve tempo de bonança, já teve tempo de escassez, já teve tempo de doar, já teve tempo de receber. Em tudo a gente é tratado, em tudo Deus fala conosco, né? Então a gente tem vivido um novo tempo, tempo de obediência, tempo de dispensação, tempo de estar debaixo da direção de Deus, tempo de posicionamento. E que assim seja na vida de cada um de vocês. Essa reflexão, como Deus o inspira para promover a união por meio da sua fé, né? Por meio da sua fé, como que você vai promover essa união? A união, porque Cristo quer união. Cristo veio para unir e não para separar. Cristo veio para nos mostrar que a gente deve amar uns aos outros, que a gente não deve tacar pedras, mas abraçar. Mesmo sabendo que o meu irmão está vivendo em pecado, eu preciso abraçar. Mesmo sabendo que eu posso me ferir, eu preciso abraçar. Porque, imagina,
se Deus pensasse assim conosco, a gente decepciona tanto a Deus? A gente. Não que a gente. Eu tô falando assim na maneira de falar, porque a gente não tem como decepcionar a Deus, porque Ele já sabe de todas as coisas. Mas eu tô falando assim. A gente se a gente se decepciona com a gente mesmo, porque a gente não quer fazer e aquilo que a gente não quer fazer a gente faz, né? Que é o que diz na palavra. E a gente acaba fazendo, depois se arrepende. E é como se a gente tivesse se frustrando e frustrando o Senhor. Mas a gente não frustra, Ele já sabe de todas as coisas, né? Mas Ele nos ama do jeito que a gente é, caindo, levantando. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele abre caminhos, Ele escuta as nossas orações. Ele é maravilhoso. Então, esse momento, eu queria abrir para a gente estar orando. Se você tiver algum pedido especial de oração, escreve aí no chat rapidinho, tá bom? Se não tiver, não tem problema. Eu vou orar por todos que entraram na live, nem que por um segundinho, tá? Eu vou orar por todos. Mas se você tiver algum pedido específico de oração, escreve aí, porque na hora que eu for orar, eu vou fechar os olhos e eu não vou ter acesso ao pedido, tá bom? Só vou conseguir ver o comentário lá na hora de baixar a live para repostar aqui na plataforma. Então, oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito, Senhor. Livra-nos das ciladas de Satanás. Livra-nos das setas nas nossas mentes. Ó Deus, que as nossas mentes sejam transformadas e renovadas com os pensamentos do Teu reino, para que possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Senhor, entra nos nossos lares, Senhor, trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo, Senhor, em nome de Jesus, a unidade, a comunhão, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Em nome de Jesus, nos cobre, Senhor, com Teu manto sagrado, Deus. Em nome de Jesus, toma, Senhor, tira toda a ansiedade. Tira, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti. Tira, Senhor, toda a depressão, toda a insônia, Senhor. Ó Deus, vem com cura no corpo, na alma e no espírito, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor seja conosco, Pai. Em nome de Jesus, nos dê uma noite reparadora de sono. Nos dê uma quarta-feira proveitosa. Que o Senhor vá à frente de tudo aquilo que nós temos planejado, que nós possamos ter um dia mais do que abençoado, produtivo, para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Beijo no coração e até amanhã, no próximo devocional. Segue lá.